Há uma questão científica ainda sem resposta nas estatísticas de nascimento do Brasil. Os brasileiros nascem mais entre março e maio, 9 meses após o inverno. E nascem menos em novembro e dezembro os filhos dos meses de carnaval. Por que isso acontece ainda não é sabido. A diferença é significativa. Entre 1997 a 2017, houve 17% mais nascimentos em março do que em dezembro, os meses com os maiores e menores números de bebês nascidos nesse período. Em números absolutos, são 840 mil brasileiros a mais. A diferença também é consistente ao longo dos anos. Desde o início da série histórica de nascimentos no Brasil, nos anos 90, há uma alta a partir de março, e uma queda a partir de novembro. Assim, o gráfico de nascidos mês a mês lembra uma frequência cardíaca, com um padrão que se repete. Quando a bióloga e matemática americana Micaela Elvira Martinez, professora da Escola de Saúde Pública da Universidade de Columbia, olhou os dados brasileiros pela primeira vez, ficou perplexa. Eu fiquei extremamente surpresa. Uau, eles, brasileiros, têm uma sazonalidade de nascimentos muito forte. A sazonalidade citada por Martinez se refere ao comportamento sazonal dos nascimentos, apresentam meses de pico e de baixa que se repetem ano após ano da mesma maneira. É um fenômeno observado na maioria dos países do mundo. O que muda são os meses em que ocorre a alta e a baixa, bem como a diferença entre o número de nascimentos nesses dois pontos. Se não houvesse sazonalidade, todo mês nasceria uma quantidade equivalente de pessoas, explica Morvan de Melo Moreira, da Fundação Joaquim Nabuco, um dos únicos pesquisadores brasileiros que se debruçou sobre esse tema. Na maioria dos estados americanos, nós vemos uma diferença de 6% a 8% entre o mês de pico, com o maior número de nascimentos, e o mês de vale, com o menor número, comparado com o cerca de 20% que vocês têm, diz a professora de Columbia, que já analisou dados de mais de uma centena de países. Mas a ciência ainda não sabe por que isso acontece nem no Brasil, nem nos outros países. Até hoje a gente não tem muita certeza, não podemos afirmar com segurança qual é a causa, diz Moreira. Essa é uma grande pergunta em aberto, acrescenta Martinez, PhD em Biologia Evolutiva e Ecologia. A sazonalidade dos nascimentos é um fenômeno conhecido há muito tempo, há relatos com mais de um século. Então, é surpreendente que nós ainda não tenhamos a resposta definitiva para uma pergunta tão fundamental para nossa espécie. Uma das hipóteses é que o ciclo de nascimentos é provocado por mudanças no comportamento sexual ao longo do ano. Entram aí, por exemplo, um possível aumento da frequência de relações sexuais no inverno ou a abstinência por motivos religiosos no período da quaresma. Outra hipótese é que a fertilidade humana pode aumentar ou diminuir de acordo com as mudanças nas condições ambientais ao longo do ano, principalmente a quantidade de luz natural e a temperatura. Nos estados da Amazônia, os nascimentos são mais distribuídos ao longo do ano, com dois picos pouco acentuados, o principal em setembro e outro mais leve em março. Dessa forma, nas últimas 2 décadas, a diferença entre o número de nascidos em março e dezembro foi de apenas 5% na região, bem abaixo da média nacional, de 17%. No outro extremo, estão Nordeste e Sudeste, com as maiores sazonalidades do país. Nessas regiões, a diferença entre o número de nascimentos em março e dezembro alcançou 20%, no mesmo período. Eu nunca tinha ouvido falar disso, mas faz sentido. No começo do ano, tem muita gente grávida. Só no meu trabalho e na igreja tem umas 4 meninas para ganhar neném, diz Karine Fernanda de Almeida, de Brasilândia, zona norte de São Paulo, grávida de 7 meses de Pedro. O parto está previsto para abril, o meio do período de pico. Tem lógica que nasçam mais pessoas nessa época, porque no inverno rola mais clima de namoro. No verão, com esse calor, ninguém quer ficar junto, brinca Karine. Na principal maternidade de Salvador,
A maternidade de referência Professor José Maria de Magalhães Neto, a alta de partos entre março e maio chamou tanto a atenção dos profissionais de saúde da instituição que chegou-se a considerar que esse quadro poderia ser fruto de um aumento nas concepções durante as festas juninas, associação posteriormente descartada por falta de evidências científicas. Em alguns pontos do Brasil, o fenômeno é ainda mais forte, como na pequena Feira da Mata, cidade baiana de 6.000 habitantes, a cerca de 800 quilômetros de Salvador. Nos últimos anos, Feira da Mata teve mais que o dobro de nascimentos em março em relação a dezembro. A diferença fica visível no negócio de Madison Ravani, sócio da Mundo Encantado Festas, que aluga materiais para festas de aniversário na cidade. Segundo ele, o movimento entre os meses de março a maio é 3 vezes maior que o visto no final do ano. Outro reflexo se dá na única escola estadual da cidade, o Colégio Filomena Pereira Rodrigues. Entre os alunos, há um número muito maior de aniversários de março a maio do que de outubro a dezembro. Mudanças na atividade sexual ao longo do ano são, de fato, uma das hipóteses para explicar a sazonalidade dos nascimentos, diz Martinez, da Universidade de Columbia. Outra hipótese importante são mudanças na fertilidade. Esses são os dois principais fatores. É possível que, ao longo do ano, a quantidade de atos sexuais desprotegidos varie. E também é possível que homens e mulheres apresentem mudanças sazonais na fertilidade, que nós não percebemos, explica. A combinação desses dois fatores explica porque a sazonalidade de nascimentos é bastante comum entre espécies de animais, segundo Martinez. Muitos animais só se reproduzem e são férteis ao longo de uma pequena janela de tempo no ano. Dessa forma, os filhotes acabam nascendo em períodos específicos que podem ser estações com mais comida, clima mais favorável à sobrevivência, menor incidência de doenças ou de predadores. Assim, é possível que, há milhares ou milhões de anos, questões como essas também tenham sido importantes para a espécie humana. O resultado pode ter sido alteração na fertilidade e nos hábitos sexuais nas diferentes estações do ano. Então, a ideia é que, talvez, os humanos não sejam tão diferentes dos animais. Apesar das mulheres ovularem todos os meses e serem capazes de engravidar em qualquer momento do ano, e os homens produzirem espermatozoides continuamente, pode haver diferenças na fertilidade ao longo do ano. E isso é algo que nós ainda não sabemos, completa a bióloga e matemática. Em um estudo publicado em 2014 no periódico científico Proceedings of the Royal Society, Martinez e outros pesquisadores organizaram uma base de dados com milhões de nascimentos ocorridos no hemisfério norte nas últimas décadas. Ao analisar essas informações, os cientistas identificaram uma correlação entre latitude e mês do ano em que nascem mais pessoas. Quanto mais ao norte, mais os picos de nascimentos tendiam a ocorrer no começo do ano. A maioria dos países europeus, por exemplo, tem um maior número de nascimentos em maio. Já nos Estados Unidos, localizado ao sul da Europa, o pico de nascimentos é um pouco mais tarde. Entre julho e setembro, um estudo de um professor de Harvard identificou que 16 de setembro era o dia de aniversário mais comum entre os americanos. A duração do dia e da noite varia de acordo com a latitude. Regiões em latitudes distantes do Equador têm noites mais longas e dias mais curtos e vice-versa, dependendo da estação do ano. Já em locais próximos do Equador, a duração do dia e da noite muda muito pouco ao longo do ano. Dessa forma, a latitude interfere na quantidade de luz natural disponível. Além disso, a latitude também influencia na temperatura. A hipótese, então, é que mudanças nessas condições poderiam alterar a fertilidade humana, mas, novamente, nada disso foi provado. O estudo da equipe de Martinez não analisou dados do hemisfério sul. Mas, desde o ano passado, a pesquisadora passou a trabalhar com dados brasileiros. Assim, espera entender se a correlação entre latitude e mês de pico de nascimento também se repete por aqui. Esse é um dos motivos que me fizeram ficar surpresa com os dados sobre os estados da Amazônia no Brasil.
Nessa região, os dias são muito constantes, cerca de 12 horas de dia e 12 horas de noite, ao longo de todo o ano. E nessa região os nascimentos são menos sazonais, diz a pesquisadora. Mas como explicar que a maior parte do Brasil tem o mesmo calendário de nascimentos, sendo que as regiões são tão diferentes entre si? Para Moreira, da Fundação Joaquim Nabuco, isso é um enigma. O Brasil tem dimensões continentais, variabilidade de clima, uma população volumosa e muito diferenciada. As sociedades do Sul e do Centro-Oeste são muito diferentes. O clima das duas regiões também. Mesmo assim, elas guardam essa similaridade nos nascimentos. Não conseguimos ter uma explicação para isso, diz. O pesquisador analisou os dados brasileiros em detalhes. Além da região norte, encontrou apenas uma segunda variável que modifica significativamente o padrão dos nascimentos no Brasil, a escolaridade da mãe. Entre 1997 e 2017, filhos de mães sem nenhuma instrução nasceram 30% mais em março do que em dezembro. Já no caso de mães com nível superior, a diferença no número de nascimentos nesses 2 meses foi de apenas 10%. Para Martinez, da Universidade de Columbia, isso pode estar relacionado ao planejamento familiar. Mulheres com maior escolaridade usam mais métodos contraceptivos. Uma forma de testar essa hipótese seria verificar como eram os nascimentos no Brasil antes da existência de anticoncepcionais. Porém, faltam dados antigos. As primeiras informações são da década de 1990. Em países que têm estatísticas anteriores, como os Estados Unidos, os pesquisadores verificaram que, no passado, a variação dos nascimentos ao longo do ano era ainda maior. Nos anos mais recentes, a sazonalidade dos nascimentos está diminuindo e ficando cada vez mais fraca. E isso pode ser uma consequência de haver cada vez mais planejamento familiar, diz a bióloga americana. Pela falta de estatísticas do século passado, não sabemos se isso também está ocorrendo no Brasil. Se estiver, então é possível que, um dia no futuro, os bebês concebidos no inverno brasileiro deixem de ser a maioria.